Pode gravar começando. Faz a pergunta de novo. Eu vou fazer a pergunta de novo. A pergunta que está muito viva para mim é como mudar a forma de algo se a gente não muda a forma. Então, quando a gente fala de educação, de aprendizado, eu vejo muitas pesquisas, muitos lugares falando sobre novas metodologias, novas formas de aprendizado, novas formas de ensino. Mas eu não vejo muito uma discussão sobre a forma da educação, sobre a forma que Sim. está por trás das metodologias, por trás do ensino. E a forma é o que faz a forma. Então, se é como se a gente estivesse cavando para ir no final, sendo que a raiz está em outro lugar. E a gente não fala da forma que faz a forma. E então é como se a gente estivesse constantemente querendo fazer, sei lá, cookies estrela, cozinhar, fazer, a gente faz a massa, prepara a massa do cookie, fica uma massa deliciosa. E a gente quer um cookie no formato estrela. A gente quer um cookie no formato estrela. Mas a gente só tem formas quadradas. É a única coisa que a gente tem na nossa cozinha, formas quadradas. E aí, a gente tá lá cozinhando o cookie, coloca ele no forno nas formas quadradas e fica esperando no relógio para dar o tempo de tirar a forma e sair cookie estrela. A gente tem, tem um lugar na gente que espera que o cookie saia no formato estrela. Porque teoricamente é o que a gente gostaria. Mas a forma que a gente usou não foi uma estrela, a forma que a gente usou foi um quadrado. Então, quando eu penso sobre sentimentos e aprendizagem, vai muito para mim num lugar de mudar a forma da aprendizagem, de mudar a forma da educação. E quando a gente muda a forma, tudo muda. Então, eu quero começar trazendo aqui uma nova forma para os sentimentos. A forma que a gente cresceu e que a gente assou a nós mesmos durante a vida, devido à sociedade, à forma como a gente foi criado, é de que sentimentos são ruins. Então, se você sente raiva, é ruim, é agressivo, não é bom sentir raiva. Não é bom. Você é histérica, você é louca, ainda mais a gente como mulheres. Se a gente expressa raiva, se a gente usa a nossa raiva, a gente é histérica, a gente é louca. Infantil. Infantil, infantil é uma criança aí com mimimi, Uhum. fazendo birra. Tá fazendo birra. Uhum. E se a gente sente medo? O que a gente é? Ah, Fraco. bundão. Que isso? Que bobagem. Isso não é coisa de ter medo, não. Besteira, né? Que besteira. Aham. Bobagem, fraco, medroso, covarde, fracote. Uhum. Medo é sinal de insegurança. Se você sente Uhum. medo e tá fazendo alguma coisa é porque você é inseguro. Uhum. Porque você não sabe fazer aquilo. Então, se você tá começando a aprender alguma coisa, vamos supor que você tá numa jornada de aprendizado sobre algo. E você começa a sentir medo daquilo. Você vai fazer uma apresentação sobre aquilo. E você sente medo, você não sabe o que você está falando. Você não sabe. Então já deu pra ver, a raiva e o medo não é bom, não é legal, não sente, não sente. Aí beleza. Vamos pra tristeza então. Quem sabe a tristeza você pode sentir. Quando você sente tristeza, o que que acontece? O que que as pessoas te Ah, chamam? que isso? Não é para tanto. Que exagero. Exagerada. O que mais? Vida, imatura, Despreparada pra vida, imatura. ingrata, ingrata. Você está triste, você não está vendo as bênçãos da sua vida. Nossa, essa eu já ouvi muito. Ingrata. Se você tá sentindo tristeza é porque você não reconhece tudo que a sua vida te dá. Uhum. Você tá desvalorizando tudo que você tem.
Porque a gente tem que ser feliz a todo momento, né? Sim. Porque a felicidade é o que é perfeito. A gente tem que estar nesse lugar. Se você sente, se uma pessoa te vê chorando ou você vê alguém chorando, geralmente qual é o primeiro impulso? Ah, a gente fica meio incomodado, né? Tipo, eu fico um pouco preocupada. Será que eu não, será que eu posso fazer alguma coisa e tal? Mas gera um desconforto, né? Você vê uma pessoa chorando. Nunca é uma coisa que você passa despercebido. No meu caso, não. Me gera um desconforto. Uhum. Te gera um desconforto. Normalmente a gente quer que ela pare de chorar. Faz de tudo Então para você ela tenta parar de falar, fazer chorar. alguma A gente não coisa. acorda. Uhum. Uhum. É, tipo, pra acabar com aquilo. Vem o Sim. sentimento de pena, né? Uhum. eu já vi muitas pessoas assim, chorando e veio um sentimento de pena, tipo, nossa, o que que tá acontecendo? Por que que você tá chorando? Um lugar de pena. É. É fundo do poço, é depressão, você tá depressivo. Se você chora no meio de uma roda de amigos, ou num rolê, numa festa, em algum lugar, você quebrou o rolê, você estragou a vibe. Sim, não, nem complicou. Já Ai, tava tudo chegou tão por bom, isso. começou a choradeira. É, baixa a vibração. Tá baixando a vibração do É. rolê. Medo, então, contrário de medo é amor, e medo é baixa vibração, Uhum. né? Isso É. tá em todo lugar. Contrário do medo é amor, nossa, eu já ouvi tanto e eu já acreditei tanto nisso, que quando eu mudei a forma disso, eu me desfaleci, eu me desmontei. Porque eu acreditava fielmente que o contrário do medo era o amor. Mas a gente vai chegar lá. Beleza. Sentir raiva é ruim. Sentir medo é ruim. Sentir tristeza também é ruim. Ah, então a alegria vai salvar a gente. Sentir alegria é bom. Será? O que que Ah, quando você tá nossa, muito boba alegre, alegre, que tanta felicidade, tanta coisa ruim no mundo, e assim, essa alegria toda desmedida. alienada? Exagero. Você tá alienada, né? Aham. Porque o mundo tá É, caindo os pedaços. tá indo, Você gente tá passando alegre com o quê? fome. E você ainda com esse sorrisão, essa alegria toda. O que que você ia falar, Rose? Falando também, né, que a alegria é interpretada como superficialidade mesmo, alienação. Você não está Uhum, entendendo a complexidade uhum, das coisas. O mundo é sério. uhum. O mundo é sério, É por que que isso. você tá rindo? Por que você sente Hum. alegria em um mundo tão ruim, catastrófico? Você não assiste jornal? Você realmente tá numa bolha, né? Você deve ser bolsominion, só pode, porque tá rindo da desgraça que o mundo tá, na desgraça que o É. Brasil tá, aonde e que mundo você tá? E você está falando isso, isso é tão estranho como que essas coisas são gravadas dentro da gente de verdade, que eu fiz um curso, era o Yoga do Riso, eu acho, que esse curso até porque eu fiquei curiosa para saber, gente, mas como assim Yoga do Riso? Não é possível disso existir. Assim, de tão. Depois que a gente percebe o tanto que é velado algumas coisas que são tão normais, né? E que a gente cria tanto preconceito em cima de uma coisa que pode ser natural e ver a coisa como estranha. Yoga do risco, mas como assim? Não pode ser. Eu Como é fiz o mais nome? pela curiosidade. Obra do riso? Yoga. Ah, Yoga do yoga! riso. Yoga do riso. Sim, total, Adriane. E É. então a gente foi passando aqui, passou pela raiva, pelo medo, pela tristeza, e aí, então tá, a alegria vai salvar, mas nem a alegria a gente pode sentir. Pode sentir um pouquinho só pra não estragar o rolê, mas se a gente sentir um pouquinho demais, já era, também não pode. Então, quando a gente olha pra isso, a gente vê que a gente nasceu em uma forma em que a sociedade tem, uma forma que a família, por consequência, de geração a geração foi passando pra gente, de que a gente não pode sentir, de que sentir é ruim, de que sentir é errado. É errado sentir. Mas eu tô sentindo, o que que eu faço com isso? Falar pra não sentir adianta? Falar assim, deixa de raiva, menina. Deixa de chorar, adianta, some. Não. O que que acontece quando
quando se conectem com isso, quando alguém fala pra você não sentir, ou você mesma, de tanto ouvir, fala pra você não sentir, o que que acontece? Eu acho que a gente vai criando mais um bloqueio sobre aquilo, né? Sobre é como se a gente respeitasse até a própria natureza da gente. Porque acho que a natureza da gente tem todas essas permissões de rir, de chorar, de ter medo, raiva. A gente talvez tenha que aprender a lidar com ela de uma outra forma, ou colocar, né, mudar a forma, como você diz. Mas eu Mas, acho que Adriane, são. usando essa forma que a gente nasceu com, quando você se encontra em uma situação que você está sentindo algo, uma raiva, um medo, uma tristeza, até uma alegria. E aí, Uhum. automaticamente, às vezes nem de forma consciente, mas às vezes de uma forma inconsciente, vem uma trava para você não sentir. O que que Sim. acontece nesse momento? Ah, Sentindo aquilo que eu não deveria sentir em alguns é, momentos. Daí, Se eu como, estou repete no chorando num início assim de ambiente que novo, eu não Rosa. deveria. Eu sinto culpa. Culpa. Culpa de um estar desconforto, sentindo né? algo que é inaceitável naquele contexto, né? Uhum. Então, além Sim. de você ter o sentimento, lidar com esse sentimento, por exemplo, a tristeza, você ainda tem culpa de estar sentindo aquilo porque esse sentimento não é aceito no contexto. Uhum. É Você como fica se com dois tivesse sentimentos. assim, desproporcional, como se tivesse desencaixado da coisa, né? Por estar sentindo esse sentimento, assim. É frustrante, assim, também, né? Você ter que conter uma emoção, um sentimento seu por achar que aquilo não se enquadra, que aquilo está fora da forma. E Uhum. dependendo da posição que você tem na sociedade, por exemplo, se você é um líder, você tem todas essas pressões. Um bom líder não pode estar triste, porque ele está desmotivando o time dele. Bom É. líder nunca pode ter raiva, mas nunca pode ter nenhum, não pode se irritar, não pode ser agressivo. Então, tem uma cartilha do bom líder que é bastante difícil. Uhum. Uhum. Sim. E aí vem essa culpa, porque o sentimento ele tá lá, ele é uma força da natureza, ele tá lá, ele faz parte de você, de mim, de você, Adriane, de você, Rose, de todos nós. Ele continua lá. Mas aí, se você é líder, tem uma cartilha que diz que você não pode fazer. E dentre essas coisas, você não pode sentir raiva e você não pode expressar raiva. Você não pode sentir tristeza e não expressar tristeza, senão você vai desmotivar o seu time. Isso é frustrante, Uhum. né? Como você falou, Adriane, isso é frustrante. Sim. E você falou uma coisa, você falou contém. Então, geralmente, tem dois movimentos e eu talvez até tenham mais movimentos. Por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, porque a gente sempre pode descobrir mais coisas. Mas na pesquisa que eu venho fazendo, os dois movimentos que acontecem geralmente, tipo, o sentimento vem, não posso sentir, é errado sentir. Ele continua lá. Geralmente o que que a gente faz? Ou a gente implode, engole, e isso vai para o nosso corpo. Isso vai para o nosso corpo físico. As tensões, as doenças, o enjoo, o cansaço, todo o sintoma físico que o nosso corpo apresenta pode ser um sinal dessa coisa que foi engolida. Ou então a gente explode. E aí a gente estraga os relacionamentos, a gente perde oportunidades. E a gente faz isso, a gente implode ou explode com um mecanismo que no contexto que eu venho pesquisando chama barra de dormência, que nada mais é Hum. do que traduzindo anestesiamento. A gente se anestesia para não sentir. Então, se é Uhum. errado sentir, mas eu continuo sentindo, porque não tem como eu impedir de um sentimento vir, e eu não posso sentir nem demonstrar o que eu tô sentindo, então eu crio estratégias de sobrevivência. Isso desde a nossa infância a gente faz isso. A gente cria Sim. estratégias de sobrevivência para lidar com isso, para lidar com esse sentimento que vem e que não pode ser expresso. E essa estratégia de sobrevivência se manifesta de várias formas. Uma delas é se anestesiando. Uma delas é falar, não tô sentindo.
E aí, o que que acontece? Isso é uma coisa muito interessante, é uma coisa que a cultura que a gente vive desenvolveu de uma forma espetacular, porque é um ciclo que se retroalimenta. Então, a gente sente uma raiva. Aí a gente não pode sentir essa raiva, porque é errado sentir raiva. Aí a gente engole ela. Geralmente é isso que as mulheres fazem. A maior parte das mulheres Uhum. engolem. Aí a gente engole isso. Aí essa raiva fica lá dentro. Aí acontece outra coisa. Essa raiva aumenta um pouco. Aí acontece outra coisa. Essa raiva aumenta um pouco. E a gente tá lá só engolindo. Só engolindo. Só engolindo sapo. Só engolindo sapo. Os nossos sentimentos, eles vêm de 0 a 100%. Chega um momento que o balde transborda. E que a gente explode com alguém que a gente tem mais intimidade e grita e xinga ou então joga as coisas pro alto. E se a gente não faz isso, porque a gente tem muito medo de explodir, a gente implode a tal ponto que a gente pode até ficar doente. E aí essa barra de dormência, geralmente a gente mantém ela tipo em 90%, nessa escala de 0 a 100%. E aí a gente só sente a nossa raiva quando ela chega a 91. Porque a barra, né, o anestesiamento tá aqui em 90. Aí a raiva a gente foi sentindo o dia todo, o dia todo. 50%, 60%, chega em 90%. Quando chega a 91, aquele A que o seu marido fala, ou aquele A que seu filho fala, não aconteceu nada além disso, foi só um A. Mas fez você. Por quê? Da onde veio isso? Da onde veio esse. Do nada. Não foi do nada. Foi raiva Essa que é a questão, não atrás. foi do nada. Foi raiva atrás de raiva. Foi medo atrás de medo, tristeza atrás de tristeza, alegria atrás de alegria que não pôde ser expressa na baixa porcentagem que ela tinha naquele momento. E o que acontece é que, por exemplo, a gente tem um ataque de fúria e a gente reforça a forma que a gente recebeu de que raiva é ruim. Porque se a gente vê uma pessoa explodindo de raiva, é óbvio que a gente vai julgar que raiva é ruim. Se a gente vê uma pessoa paralisando de medo, tendo um ataque de pânico, é óbvio que a gente vai escrever e reforçar na nossa forma de que medo é ruim, porque medo paralisa. Se a gente vê uma pessoa chorando por semanas em depressão, é claro que a gente vai escrever na nossa mente, na nossa forma, que tristeza é ruim. É óbvio. Porque a gente não pode sentir essas coisas. Então, o que a gente vê fora são só esses retratos doidos e não saudáveis de como expressar os nossos sentimentos. E aí, o que acontece é que a gente entra em cada vez mais nesse lugar de nos reprimir, de não sentir o que a gente tem que sentir, o que a gente está sentindo. E aí tem uma distinção muito importante quando a gente começa a falar disso, e eu já vou conectar com a parte da aprendizagem, que é emoção e sentimento. Então, o sentimento é essa força da natureza, e que nesse contexto que eu estou trazendo aqui hoje nesse encontro, do Possibility Management, eles falam de 4, que é o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. É como se fossem as cores primárias. Então tem o vermelho, o verde, o azul e o amarelo, como se fossem essas cores primárias, como se fossem os 4 elementos da natureza: fogo, água, terra e ar. E essas quatro essências, elas trazem energia e informação para a gente agir no momento presente. Então, elas trazem uma informação e trazem uma energia para agir. Então, por exemplo, eu sinto raiva porque a avenida lá embaixo faz muito barulho. Qual a informação que essa raiva traz? Tentem trazer. O que foi, mãe? Por exemplo, agora eu senti raiva que minha mãe interrompeu o raciocínio.
E eu sinto raiva, eu sinto 15% de raiva porque interrompeu o raciocínio e é importante pra mim. O que que essa raiva me mostra? Que é importante pra mim estar presente no que eu tô fazendo. Então essa foi Uhum. a informação que essa raiva me trouxe. É. Então beleza, mas voltando, a gente tava falando da rua, né? Eu falei, eu Sim. sinto um pouco de raiva, talvez 10%, porque eu moro em frente a uma avenida que faz muito barulho. Qual que é a informação que essa raiva me traz? Gosta de silêncio para trabalhar? Sim, Você precisa de poderia ser. tranquilidade? É que acho que esse barulho, ele, como você gosta de estar presente, exato, 100% presente no que você está fazendo, esse barulho que não é totalmente, né, involuntário, porque é por causa da avenida, ele te tira a sua atenção do que você faz, ainda que seja em breves momentos, mas ele vai te desviar do que você gostaria de estar presente. Eu acho E isso. você não é capaz de se concentrar mesmo com barulho? Não sei o que que você está Pode ser chamando de também. informação. É informação sobre você, né? Sobre mim. Sim, Tudo eu isso que entendo vocês isso. trouxeram, tudo isso que vocês trouxeram é possível. Tudo isso. Então, o fato de eu não ser capaz de me concentrar com barulho, o fato de ser importante para mim estar presente, e essa Ou o fato de informação, firma que, por exemplo, né, minha opinião, né? Ah, eu não gosto de morar nesse endereço porque é por causa dessa rua barulhenta que me remete a essa série de coisas, tipo, não me deixa tão concentrada, toda hora sem querer eu tenho uma interrupção, alguma coisa, não sei. essa é outra informação. Vocês perceberam quantas informações traz? Quantas informações? E cada uma dessas informações que vocês trouxeram, todas são verdadeiras. Me trazem energias diferentes para agir. Então, por exemplo, o que a Rose trouxe, de que eu não sou. Essa raiva me mostra que eu não estou sendo capaz de ficar concentrada. Apesar do A barulho. energia, a energia que essa raiva me traz para agir, para fazer alguma coisa sobre isso é. Então eu posso usar mais a minha raiva consciente para manter o meu centro energético no meu centro físico e estar presente mesmo com barulho. Ou então, com a sua informação que você trouxe, Adriane, eu Sim. posso usar essa raiva, esses 10% de raiva que veio e que trouxe essa informação que para mim é importante estar presente para fechar a janela, ao invés de ficar reclamando, porque uma forma da gente usar a raiva de forma inconsciente é ficar reclamando. Nossa senhora, que saco! Eu moro aqui no apartamento e aí essa rua que não sei o quê, e eu não faço nada sobre isso. Nada. Mas se eu ouço a informação que a raiva me traz e uso a energia dela para fazer alguma coisa sobre isso, é usar uma nova forma sobre os sentimentos. E isso é essencial num processo de aprendizagem. Porque se eu me anestesio e eu não tenho consciência sobre o que eu sinto raiva, como eu vou aprender algo que realmente nutre o meu ser? Porque a raiva mostra o que importa pra gente. Se a gente sente raiva sobre algo, é porque a gente se importa. Então, a gente falou aqui da velha forma. A gente falou da forma que a gente aprendeu de que sentimento é ruim. E a gente foi passando na raiva, no medo, na tristeza e na alegria. E agora, eu quero construir junto com vocês uma nova forma sobre os sentimentos. A gente começou a falar da nova forma da raiva. Então, quando vocês trouxeram essas informações que a raiva traz, e a energia que eu posso usar dela para poder fazer alguma coisa, como fechar a janela, como trazer o meu centro para o meu centro físico ficar mais presente. Isso são coisas que eu posso fazer com a raiva, que é nessa nova forma. O que essa nova forma diz? De que sentimentos não são nem bons nem ruins. Eles são sentimentos e eles são úteis. Uma mão, ela é boa ou ruim? Ela é útil. É E útil. as,
E é as duas coisas, né? Ela é Mas ela é útil. útil. Você pode Útil. fazer qualquer coisa com ela. Você pode fazer uma coisa boa ou uma coisa ruim. Você pode matar uma pessoa ou você pode fazer um cookie. Uhum. Mas ela não é nem boa nem ruim, ela só é uma mão, ela é útil. Útil. A mesma coisa os sentimentos. Os sentimentos não são nem bons nem ruins, eles são só sentimentos. E eles, cada um deles, traz uma qualidade, uma energia que se a gente não se permite, por causa de tudo que a gente aprendeu a sentir eles, a gente está vivendo uma vida de sobrevivência. A gente está sobrevivendo. A gente não está vivendo uma vida extraordinária. Então, a gente falou um pouco da raiva, né? Que nova forma essa raiva pode assumir? Então, a Rose falou desse negócio da atenção, né? A raiva, ela pode te ajudar a fazer ficar presente. Então, enquanto eu tô aqui com vocês, eu tô usando 10%, 8%, na verdade, mais ou menos, de raiva para estar presente totalmente aqui, 100%. A raiva também dá essa energia de motivação de fazer, de ir lá e fazer, de tomar frente, de tipo, tá bom, eu vou fazer isso. O que mais que dá pra usar a raiva? Uai, não sei. Ah, fazer, falar. Atrás do que você quer. Quando você tem raiva, muita gente se motiva pela raiva, né? A raiva impulsiona ações importantes na vida da pessoa, né? Sim, traz essa energia pra ação, né? Também pra Sim. colocar limites. Tipo assim, eu não quero mais isso, acabou isso. Ou então, sim, eu quero isso. E se a gente não sabe dizer sim É, ou dizer não, não sei. o que Porque você às vezes fala? tem gente que usa aquele termo assim, nem que seja de raiva, eu vou fazer. Ela gera uma persistência, né? Ela nem que seja por O causa de raiva, mas que, eu vou fazer isso, o eu que vou que é falar isso? aquilo. O que que é isso, Adriane? Tipo, Persistência, né? É compromisso, né? persistência mesmo, é um compromisso. Sim, sim, sim. Então dá pra usar a raiva pra fazer um comprometimento. Uhum. Se eu falo pra vocês assim, ah, eu tô pensando em fazer academia, começar a academia, sabe? Sei lá, eu acho que tô precisando mexer o corpo, assim. Beleza. Agora, se eu falo, eu tô comprometida a todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da noite, fazer algum tipo de atividade física. Qualquer coisa que eu mova o meu corpo, mas eu vou mover o meu corpo. 1 hora por dia. De segunda a Uhum. sexta, das 8 às 9 da noite. Qual a diferença? Como isso aterriza? Ah, você tá com mais Tem uma raiva na energia coisa, né? Isso. Em qual Mais delas vocês firmeza. acreditam? Na segunda opção aí. na segunda. A primeira do, ai, não sei, eu acho que eu vou. Não, a primeira não convence ninguém, não. Agora vamos levar para aprendizagem isso. Imagina que você quer aprender sobre algo novo. Você quer começar a aprender algo totalmente novo. E aí você fica nesse limbo. Ai, será que eu quero isso? Será que eu quero aquilo? Não sei, não sei, não sei. Como vocês podem usar a raiva nesse momento? Olha, Talvez eu listaria todas as consequências negativas que esse não saber me trouxe na vida. Então, eu lido com idiomas, né? E eu ouço isso dos alunos, assim, então tem que buscar o drive dele, né? O que motiva essa pessoa para uma ação, exatamente como você está falando, para ele ir para a academia, isso aqui é para ele estudar um idioma todos os dias. Então, para mim, um jeito que faz sentido é ele refletir sobre tudo que ele deixou de conseguir, todas as oportunidades que ele perdeu, tudo que ele não fez por não dominar um segundo idioma. E eu acho que isso mexe um pouco com o insucesso, com lugares ali que são incômodos. Não sei se é a raiva que você está falando, mas é um jeito. Assim como a alegria de projetar, de sonhar as coisas que ele pode conquistar.
ao dominar, né? Não sei se faz sentido. O que que você acha? Perfeito. Como É. você poderia usar os 4 sentimentos para trabalhar com seus alunos, por exemplo? Porque quando você fala fazer uma lista do que acontece quando você não consegue isso? Tem uma parte certa de certa manipulação, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de tipo, olha o que você tá perdendo se você não aprender. Uma forma diferente de fazer isso seria trazer o sentimento da raiva como algo que não é nem bom nem ruim, mas deixar a raiva crescer um pouco para ela mostrar o que importa. Porque, por exemplo, se eu sinto raiva de não conseguir me comunicar com qualquer pessoa, então essa raiva me mostra que é importante. O que é importante para mim? É importante para mim me comunicar com qualquer pessoa no mundo. Tem motivação maior do que essa para aprender qualquer língua? Então, o que importa? A raiva é a força arquetípica para trazer isso. E a gente não pode sentir ela. Então, como que a gente tem clareza do que a gente quer, do porquê a gente quer o que a gente quer e do que importa? Entendi. Até como dizer assim, esse bloqueio dessa raiva que seria natural, nem bom nem ruim, mas um sentimento natural, ele gera na gente até uma procrastinação, né? Porque você começa a parar, vai deixando, vai ficando, ainda que o não aprender um idioma gera uma tristeza, ainda que o não saber se comunicar com o mundo, ou, né? Gera um desconforto também, uma não alegria, vamos dizer assim. Então, a procrastinação, eu estou entendendo isso, né? Que ela é um reflexo dessa raiva que a gente, de certa forma, contém de não senti-la, de não deixá-la agir na vida da gente para impulsionar a gente a ir aonde a gente quer fazer o que a gente quer e entender que para aprender um idioma, ler, né, que é uma dificuldade que eu tenho, deixar essa raiva agir vai me dar condições de praticar o que eu não praticava, o que muitas pessoas não praticam, porque tem essa raiva escondida, oculta, bloqueada, que seja. É isso que eu estou entendendo. Sim. Da raiva. Eu experimento. Estão falando. Só um minuto. Adriana, eu tenho um experimento para você. Deixa, Ah, é? deixa a sua raiva crescer um pouquinho no seu corpo agora. Deixa Ah, ela crescer um pouco. Você disse que você tem deixa eu dificuldade de dar. ler. Sim, tenho. Deixa a raiva crescer um pouco. Deixa ela crescer. Uhum. E diz o que você sente raiva sobre ler. O ler, ele vai me colocar diante das outras pessoas em alguns questionamentos. E isso me deixa. Não, a palavra não é nem um questionamento, né? É quando a gente fala, quando eu estou debatendo algo, não quer dizer que eu esteja brigando, né? Eu estou trocando ideias. Uhum. Então, essa troca de ideias, que muitas pessoas, ou a maioria, não sabe fazer hoje, eu acho, inclusive eu, o ler talvez me remeta a isso, sabe? Essa discussão que não gera um fim, que sempre tem um lado que vai vencer ou que não vai ter uma. Eu não preciso te convencer, nem você me convencer, mas a gente pode trocar ideias, né? Então, assim, o ler, eu acho que ele me coloca de frente a isso. E isso é uma coisa que me incomoda. Uhum. E então, eu te convido a falar isso com um pouco de raiva. Você percebe que você tá sorrindo enquanto você expressa isso? Sim, Essa é uma estratégia. Isso é uma observação para a gente começar a fazer sobre a nossa forma que a gente cresceu. Isso não é nem errado nem certo.
Mas Sim. observa que, pelo menos essa era a minha estratégia, e que eu venho cada vez mais observando como ela funciona. De Uhum. sorrir quando eu tô sentindo, na verdade, outra coisa. Então não é que É uma sorrir forma. é errado ou certo, mas muitas vezes a gente sorri como uma forma, como uma estratégia que a gente desenvolveu para não sentir os sentimentos. E às vezes para disfarçar o incômodo que a gente está sentindo em alguma coisa, não quando a pessoa sorri, tipo assim, ah, não, mas você falou tão de boas, então tá. Então, Só que mas por para não ser dentro você tá assim, desconfortável. remexido com aquela coisa toda, sabe? Mas você percebeu que você colocou ainda como incômodo? Incômodo já presume que é ruim. Sim. Então, a gente desenvolve essa estratégia de sorrir quando a gente, na verdade, está sentindo raiva. E aí a gente não pode expressar uma cara de raiva porque a gente aprendeu que não pode sentir. Então, o nosso rosto fica monótono, ou com uma cara apática, ou com um sorriso de boa menina fofa que tá falando que sente raiva, mas que o corpo não pode expressar essa raiva, então fala rindo, fala sorrindo, fala. E você falando isso, me remete lá àquele outro curso que você deu daquelas linguagens que a gente tem corporal, que é de neutralizar, de ser indiferente ao outro, né? Fazer a cara de paisagem, tipo, ou interromper, ou o que seja, mas só de fazer. Então, quando você fala com essa expressão, quer dizer, você está se expondo, isso eu estou fazendo um autorretrato. Você está se Traz então em expondo, primeira mas pessoa. sem Experimenta trazer em pisar. primeira pessoa. Eu. Tô me expondo, eu me Uhum. expondo sem querer saber o que a outra pessoa, sabe, assim, fazendo uma leitura do que a gente falou aquela outra vez, o que a gente está falando agora, isso fica claro para mim que eu me expor para uma outra pessoa fazendo essa cara, quer dizer que o que acham, o que pensam, o que falam, pouco importa, mas importa. Sim, sim. Entendeu? Como se eu estivesse realmente querendo neutralizar os meus sentimentos e como se tivesse, como se fosse uma posição de altivez, mas você está ali, como diz, estraçalhado na coisa. Uhum. Sim. E eu tenho um experimento para você. Você repetir o que você falou, podendo expressar sua raiva também no seu rosto. E falar, usar essa frase, porque essa frase é uma frase memética que ajuda a você entrar no seu sentimento. Então, fala, eu sinto raiva sobre ler livros, por quê? E deixa a raiva falar, deixa o seu sentimento falar. Você quer experimentar isso aqui? Quero, quero, quero Isso sim. pode te Vamos lá. ajudar se você fechar um pouco os seus pulsos assim. Tá, Você pode colocar os pode dedos deixar. assim que aí eles não se machucam. Você deixa a sua raiva crescer um Tá? pouco no seu corpo, conscientemente. E traz, eu sinto raiva. Por quê? Eu sinto raiva de não gostar de ler, porque isso me coloca numa condição de que as pessoas vão questionar o que eu estou dizendo e eu tenho que argumentar as minhas opiniões, as minhas posições, e este questionamento, isso me incomoda, isso me faz sentir, se eu não tiver uma resposta, se eu não convencer aquela pessoa, eu me sinto fraca, eu me sinto menor. Uhum. Então você sente raiva das pessoas te confrontarem e você sente raiva porque você se sente obrigada a ler para ter palavras e conseguir responder o que as Argumento. pessoas confrontam, porque as pessoas elas não Exato, estão abertas para uma conversa, elas estão confrontando. exato. Sim. Eu sinto raiva, um incômodo de eu ser obrigada a ter uma resposta que convença, ter uma opinião de provar, reprovar, aprovar. Eu não sei se, talvez eu saiba, porque o negro, eu, negra, eu sempre tive que provar muitas coisas.
O tempo todo, que eu era boa, que eu era isso, que eu era bacana, que eu era amigo, que eu era legal, que eu era bonito, que eu era feio, que eu era isso, que eu era aquilo. Então, esse provar me remete a uma raiva grande de, assim, estar o tempo todo sob esse julgamento. Uhum. E o que você sente quando você Honestamente. fala isso? O que você sente quando você percebe Essa esse lugar vontade que de você. chorar, porque é Sim, como se fosse uma ferida. sim. Qual o sentimento? Você sente medo, raiva, tristeza ou alegria sobre isso? Tristeza por ter passado por isso, mas Não, não precisa colocar o mais. raiva, Quando você coloca o mais, você está negando. Deixa a tristeza vir e se permite experienciar. A gente está no espaço seguro. tristeza, Sinta tristeza, tristeza. tristeza, tristeza, Tristeza tristeza. por ter que se provar como O boa, como tempo todo. esperta, como inteligente o tempo todo. O tempo Sim, todo. E sim, até ler, você tem que ler para se provar. sim. Sim, isso é triste. É triste. E você consegue perceber por que que você não lê? Sim, Porque o que está motivando você a ler é uma ferida. O que está te motivando a ler é para se provar, é para ter argumentos. Não é algo que te importa realmente, não é algo que importa o seu ser. sim, É algo que importa a sua caixa. A sua caixa é essa personalidade, é essa estrutura que a gente constrói desde a infância, que protege a gente do mundo, essa estratégia de sobrevivência, porque você disse como uma mulher negra, toda a sua vida você teve que se provar sim, que você era boa o suficiente, de que você era capaz, de que você podia falar, de que você tem argumentos, de que você sabe o que você quer. Então você teve que construir essas estratégias. E aí hoje você se força às vezes a ler para conseguir provar isso. é, continuar provando, continuar provando, continuar provando. Aí você fala, porra, que hora que essa conta vai cessar? Sim. Obrigada, Adriane, por se permitir esse experimento e ver o que realmente estava por trás. E Eu vocês que te podem agradeço. observar. Oi? Eu que te agradeço, assim, por me permitir falar tão abertamente. E vocês podem observar. Sempre quando tem uma procrastinação, no sentido de. Sempre que você não consegue encontrar realmente o que importa ali, por que que você está fazendo o que você está fazendo? Com certeza tem coisas que não é do seu ser, é a sua caixa, são essas estratégias para se provar, para fazer isso, para fazer aquilo. E quando a gente consegue realmente encontrar o que importa através da raiva, então, por exemplo, seus alunos, Rose, como seria desenvolver dinâmicas em que eles pudessem usar a raiva consciente para encontrar o que importa para eles e o que motiva eles a estar aprendendo aquela língua? Qual é a real importância? O que está por trás disso? Seria um ótimo experimento para você perceber o quanto que muda o cenário. Eles, acho que eu nunca perguntei sobre raiva, eu nunca fiz nada sobre raiva, é importante que você está falando hoje. Eu toquei nisso quando eu toco nisso quando eu pergunto o que você perde quando você conquistar a fluência no idioma? E a pessoa fala, imagina, não perco nada, eu só ganho. Não, vamos pensar juntos, o que você perde quando você conquista? E eu já tive algumas respostas do tipo, eu acho que eu acho que eu vou ser promovida, e eu sei que as diretoras da minha empresa trabalham que nem loucas, e não veem seus filhos, e não têm qualidade de vida. Então, no fundo, eu me saboto porque eu não quero ser promovida, mas é óbvio que eu quero ser promovida. Quer dizer, o que a sociedade cobra é que você queira ser promovida, mas lá no fundo,
ela não quer ser promovida, porque ela sabe que a vida daquela diretora é horrível, e ela não quer ter aquela vida. Ou uma outra que falou, se eu aprender essa língua, eu vou morar em Paris, porque é o que o meu pai quer, que eu moro em Paris, faço uma faculdade de moda lá e tal. Parece tudo lindo, né? A gente olha e fala, que vida privilegiada. Mas ela responde, mas eu não quero me separar da minha família, eu quero morar aqui, em São Paulo, no Brasil, onde eu estou com a minha família, eu não quero ir para lá. Isso é uma expectativa das pessoas da minha família. Então, por isso que eu não estudo, por isso que eu não... Aí você começa a entender por que que a pessoa procrastina, né? Por que que ela... Se a vida está oferecendo tantas coisas lindas, por que que ela não estuda porcaria? Por que que ela não faz isso logo? Mas você percebe que é alguma coisa muito mais profunda desse... Por que não agir de acordo com o que diz que quer? Porque não quer, no fundo. Tem a ver com a raiva, é isso? Não sei porque eu lembrei dessas experiências. Total, total. E, e quando eu te ouço falar isso, Rose, quando eu te ouço, Adriane, eu consigo sentir claramente que isso não é um erro do sistema. Isso não é um erro do sistema. Porque se a gente não pode sentir e se a gente não pode usar a nossa raiva, a gente pode ser controlado desde o macro, desde o micro, como numa relação dessa com pai e filho, numa relação de empregado e empregador, como no macro, na política, na sociedade. Por isso que isso para mim é tão forte. Sentir é um ato revolucionário. Porque se uma pessoa, ela sente raiva, e ela pode sentir raiva e ela pode usar a raiva dela, ela não vai permitir ser manipulada, ser explorada. Ela vai conseguir colocar os limites, dizer: não, aqui é o meu espaço, é a minha vida. Eu não tô disponível para você me dizer o que eu tenho ou não que fazer. Eu não tô disponível para te obedecer. Eu não tô disponível para ser a sua manada. Não tô. Uma pessoa com raiva é uma pessoa empoderada, que tem clareza dos seus limites, que sabe dizer sim, que sabe dizer não, e que consegue acessar realmente o que importa. Realmente o que importa. Ter essa clareza. E isso tudo que eu tô falando não é uma mágica. Chegar nesse lugar de usar o sentimento como um ato revolucionário, chegar nesse lugar de conseguir usar a raiva para colocar limite, para ter clareza, para achar o que importa, é um processo. É um processo de duas fases, como todo aprendizado. Vocês podem observar, todo aprendizado a gente passa por duas fases. Imagina você aprendendo a patinar. Se imagina, não sei se vocês sabem patinar, mas se imagina tentando Não, aprender. Perfeito, então. Se imagina você pegando um patins amanhã e indo para não, a primeira aula de patinação. Como que vai ser? Uma tragédia. total. Vai cair, vai esborrachar, vai abrir as pernas, Tá, vai com a vai maletinha de machucar. primeiros socorros do lado, porque Sim, cair é inevitável. e você nunca fez isso. É uma forma nova para você. Você vai estar se aprendendo. Nossa, é assim que usa o pé, é assim, tal, tal, tal. Todo o processo de aprendizado é assim. Quando a gente está aprendendo a língua também. Quando eu estava começando a aprender inglês, a we are, é, é o processo. E com sentimentos também é assim. Então, no início, quando a gente coloca essa nova forma nos nossos corpos, de sentir não é bom nem ruim. Sentir é só sentir. Eu posso usar a raiva para isso, o medo para isso, a tristeza para isso, a alegria para isso. É o mesmo processo de aprender uma língua nova. É o mesmo processo de aprender um inglês ou qualquer outra língua. A patinar. Então, nesse início, vai ficar meio truncado. E podem vir muito mais emoções do que sentimentos. Então, eu tinha falado que sentimento é sobre o presente. É isso que eu tô trazendo aqui. É trazer clareza. É usar sua raiva para achar o que importa. É usar sua raiva para se comprometer. Mas existe outra coisa que é emoções, que é outra estratégia de sobrevivência. E o que significa emoções? Emoções pode ser tanto raiva, medo, tristeza ou alegria.
mas dura mais de 3 minutos no nosso corpo. E ela não está relacionada sobre o presente, ela está relacionada sobre o passado, sobre alguma coisa que aconteceu lá no passado. E emoções não dá pra gente usar pra lidar com coisas, só dá pra gente usar emoções pra curar coisas do passado. E, como estratégia de sobrevivência, a gente mistura as emoções. Então a gente pega o medo, a raiva e a tristeza, faz uma mistureba, e faz uma cor estranha chamada depressão. Na verdade, desculpa, a gente mistura o medo e a raiva e a tristeza. A depressão é uma mistura de raiva e tristeza. Então a gente faz essa meleca com raiva e tristeza. A raiva puxando pra fazer alguma coisa e a tristeza prendendo. A raiva puxando e a tristeza prendendo. E aí fica naquele lodo. E claro que eu tô falando aqui da depressão no sentido emocional, né? Tem depressões químicas, que não é a minha área, tipo, psicologia. Bob, psiquiatria que trabalha com a parte química do corpo. Eu tô falando aqui da parte dos sentimentos. Então, essa raiva e esse medo, que é essa emoção, depressão. Aí tem, por exemplo, a angústia, que é essa tristeza com esse medo. O que será que vai acontecer? Meu Deus, mas é uma mistura, a gente não tem clareza do que é. Então, todas essas coisas que não é raiva, medo, tristeza e alegria são emoções. Frustração, angústia, solidão, culpa, vergonha e várias outras que a gente poderia ficar aqui um bom tempo listando. São essas misturas que, como criança, a gente teve que misturar para não ter clareza do que estava acontecendo, para perder clareza e conseguir sobreviver e conseguir continuar a vida. E aí isso vai ficando encapsulado nos nossos corpos. E aí, hoje existem várias ferramentas para trabalhar nisso no corpo emocional, né? Que é para curar coisas. Aqui eu venho trabalhando recentemente, chama processo de cura emocional, que é um processo em que a gente navega nessa emoção e vai até a raiz dela, como ela começou, por que ela começou, o que está por trás disso, qual é a decisão que está por trás disso. E a gente navega no corpo emocional. E tem outros tipos de trabalho que trabalham na parte emocional. A terapia, por exemplo, da psicologia, trabalha mais com o corpo mental, de entender a situação, é mais o corpo mental. Mas tem alguns outros tipos de terapia que trabalham exclusivamente com o corpo emocional. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente tá começando em um tema aqui e eu não espero e nem quero construir esse mundo de fantasia de que a gente vai conseguir sair daqui usando a raiva para fazer tudo isso que é essa nova forma que a gente colocou. É uma construção, é um caminho de aprendizado, é um processo que tem essa fase 1 e que tem a fase 2, que é o lugar que a gente de fato consegue usar como energia e informação neutra. Então eu senti de trazer essa clareza. E aí, antes de passar para o medo, para a nova forma do medo, eu quero checar com vocês. Deu para entender essa parte? Ficou alguma dúvida sobre essa distinção? Sim, deu para entender. Perfeito. Então vamos lá. Vamos para essa nova forma do medo. A gente falou da nova forma da raiva, de algumas possibilidades, e convido vocês a experimentar. Desculpa, Gabi, tenho só uma pergunta. Então, todas as emoções, elas são subprodutos desses 4 sentimentos? É isso? Como as cores primárias mesmo? É isso que você acha? Essa é uma pesquisa que você pode fazer. Começa a experimentar, observar as coisas que não são medo, raiva, tristeza e alegria, e observa o que tem dentro delas. E observa Tem o um que pouquinho de cada uma, assim. começa a observar. Dentro do estudo que eu tô fazendo, a forma como a gente tá vendo até agora é isso. É que tem os sentimentos e as emoções. Os sentimentos duram menos de 3 minutos e é sobre o presente. E é sentimentos puros, eles não são misturados. É medo, raiva, tristeza e alegria. E tem as emoções, que também pode ser medo, raiva, tristeza e alegria.
mas duram mais de 3 minutos e elas podem se misturar. E pode virar meleca. E aí pode gerar angústia, pode gerar frustração, pode gerar isolamento, todas as outras misturas que você pode experimentando. Então, se algum dia alguém te perguntar como que você tá, e você falar, eu tô meio frustrada, observa quais misturas estão ali. Qual porcentagem de cada coisa? Nossa, essa frustração eu tenho acho que uns 20% de medo e uns 80% de tristeza por causa disso e disso e disso. E aí você começa a fazer esse exercício de identificação do que tá por trás disso. E aí você começa a descobrir se é, se não é. E se você descobrir algo novo, vai ser um prazer te ouvir. Gostaria de saber. Todos nós somos experimentadores e pesquisadores. E aí, já partindo pro medo, e juntando com essa distinção do sentimento e emoção. Vamos supor que você tá caminhando na rua. E aí, você vai atravessar a rua e um carro passa, voando assim, a 100 km por hora. Quase te atropela. O que acontece no seu corpo? Se coloca nessa situação. Fica gelado, começa a impacto. tremer. O que você tinha falado, Adriane? Um impacto, né? Aquela história, ai, nossa, minha alma saiu do corpo agora e voltou instantaneamente. Minha alma saiu do corpo e voltou. Vem um medo, né? Um medo na hora, tipo... Às vezes pode até vir esse som. Tipo, meu Deus, o que foi isso? Exato. Então, vem esse medo imediato no seu corpo, né? E aí esse medo traz várias informações. Mas, se o carro passa, você continua caminhando, passou 3 minutos, e aquele medo continua no seu corpo, você fica o dia todo, você vai pro trabalho, você continua com medo no seu corpo. Continua com medo no seu corpo. Ele não saiu. E você tá tipo, meu Deus do céu, eu quase morri. O dia todo. Isso é um sentimento ou uma emoção? Nossa, aí eu acho que já é uma emoção, né? Virou tipo um trauma, né? Alguma coisa assim. Mais de 3 minutos. É uma emoção. É uma emoção. Porque aquela situação, aquele episódio pode ter desencadeado, engatilhado uma memória de alguma coisa do passado. De alguma vez que alguém encostou de uma vez, ou então de alguma vez que sofreu um acidente, ou enfim. É N possibilidades. Mas aí engatilhou. E aí a pessoa fica o dia todo nisso. Então, para você identificar no seu dia a dia se aquilo que você está sentindo é emoção ou sentimento, observa isso. Como acontece no seu corpo? Aquilo traz uma informação, você usa a energia daquilo e aquilo vai embora, ou aquilo fica no seu corpo? Porque nessa situação, o medo, se for uma emoção, você não vai conseguir usar ele. Você não vai conseguir. Porque ele é uma emoção. Mas se ele for um sentimento, ele é muito poderoso. Porque se você tá com a sua barra de dormência baixa e você tá presente, sentindo medo, você consegue até se proteger, você consegue ouvir o carro vindo antes dele passar. Porque se você sente realmente o seu medo puro, você tá presente. Então, a nova forma do medo, né? O medo te dá presença, precisão. Quanto que você, quando tá com medo de alguma coisa, faz com atenção, cuidado, meticulosamente assim, ó. O que mais que esse medo puro pode trazer? Pensando também na aprendizagem. Ele tem mais uma assertividade, né? Assim, pensando na precisão, assim, ele traz um pouco mais de cautela, né? Para um pouco mais de sanidade, né? Eu acho que, por exemplo, o medo te faz assim, fazer as coisas, como você falou, precisão, mais fria, um pouco mais frio não é uma palavra, mas você quer fazer aquilo só uma vez, né? Então, tipo assim, para o medo de falar, não, quero fazer só uma vez. Se você
concentra sua força ali para fazer o melhor que você pode fazer, porque, ai, estou fazendo isso aqui e chega, não quero fazer mais, não. Eu vejo assim, não sei. Sim. Para mim também, vejo como a Adri, mas também acho que me traz, assim, preparo, um senso de responsabilidade. Se eu estou com medo de uma situação e eu vou passar por ela, me traz isso, assim, a responsabilidade, o peso, mas no sentido positivo daquilo que eu estou fazendo, e essa coisa de preparar. Se eu tenho medo, eu super preparo, eu estudo, eu vou assim com muitas ferramentas. Não é qualquer coisa, não Super. é qualquer coisa. Por isso que eu tô com medo. Não sei, faz sentido? Total. Total. E tem um convite para você, Rose, observar. Não sei se faz sentido ou não. Se fazer sentido, você pega. Você observou que toda vez que você compartilha algo, você pergunta no final, faz sentido? Então, observa da onde vem isso. Da onde vem esse. Faz sentido? Eu acho que eu sei. Vem de um medo de não parecer autoritária ou professoral ou aquela que diz a verdade, porque eu fui assim muito tempo e eu não quero ser esta pessoa. Então agora eu fico com essa coisa de, o que que você acha? Faz sentido? É, eu fico tentando uma validação Hum. para não parecer que estou dizendo a verdade absoluta, porque obviamente não é, né? É só uma percepção. Sente medo de ser essa pessoa que você já foi no passado, de ser autoritária, de, tipo, dona da verdade. Então, você desenvolveu essa forma de certo modo, entregar o seu centro, tipo, faz sentido? Tá certo? O que que você acha? O que que você acha sobre isso? Pra não entrar nesse lugar, né, de autoritária, de que você não quer ser vista assim, você não quer mais ser assim. Exatamente. É como se fosse uma aproximação, não. Uhum. Aproximar a pessoa, porque quando a pessoa, no meu ponto de vista, a autoridade, ela afasta. Então, quando você fala faz sentido, é uma abertura para tipo, me fala aí o que você acha. Você acha que é isso mesmo? Então, assim, eu posso estar Às errada. vezes eu faço até uma caretinha, assim, você acha que tem a ver isso que eu tô falando? É, E tipo, é uma né? coisa meio, A impressão que eu não tenho é que, sei. assim, para buscar uma proximidade com a pessoa que você está falando, assim. Eu percebo Por aí. assim. Uhum, pode ser. É, uma possibilidade é para você experimentar de que lugar vem isso e se você faz isso entregando o seu centro de poder, se você faz isso para não parecer perigosa, se você faz isso para Uhum. parecer uma boa menina. E, e eu tô compartilhando isso porque isso é algo que eu venho observando muito forte em mim, em que em todos os espaços eu tentava buscar, eu compartilhava algo e ficava com medo de como as pessoas iam reagir, então eu preenchia de algumas formas. Eu preenchia o espaço de alguma forma ao invés de deixar aterrissar o que eu compartilhei. Então, ou eu perguntava, faz sentido isso que eu falei? Tipo, nesse lugar. Às vezes era para criar conexão, mas às vezes era tão automático e inconsciente que não era para criar conexão. Era para preencher o espaço, era para sair desse medo que eu estava sentindo, era para anestesiar o medo que eu estava sentindo. Então, é só uma possibilidade para você observar quando que é o propósito real de saber o que o outro pensa, tipo, de criar essa aproximação e essa conexão, e quando é para ser a boa menina, quando que é para não incomodar, quando que é para não parecer perigosa. Então, começa a observar essas duas coisas. E sobre o que você trouxe, faz super sentido. Respondendo a sua pergunta se faz sentido, faz super sentido. Porque quando a gente sente medo, a gente toma cuidado, a gente assume riscos. Então, se você quer que aconteça menos merda na sua vida, sinta medo. Se lembra de quantas vezes você esqueceu um compromisso ou então aconteceu alguma coisa, sempre que a gente não escuta o nosso medo, dá merda.
Mãe fala muito isso, né? Vai dar merda. Se você não ouve o seu medo, dá merda. Então, se você ouve o seu medo, você faz, como você disse, Rose, né? Você usa para se preparar, para estar presente, para poder fazer as coisas com antecedência, para checar. Então, por exemplo, semana passada, eu tinha marcado um compromisso na agenda, só que eu tinha esquecido de escrever na agenda. E na noite anterior, eu tava com um medo no meu corpo, um medo, tipo, pequeno, tipo, sei lá, 5% de medo, de que eu tinha alguma coisa no dia seguinte de manhã, mas eu olhei na minha agenda e não tava. E aí eu perguntei, medo, o que você tem pra me trazer? Aí ele falou, manda mensagem pra Juliana. Eu realmente conversei com ele. Falei, o que você tem pra mim? Ele falou, manda mensagem pra Juliana. Assim que eu mandei mensagem pra ela, ela respondeu, sim, Gabriela, a gente marcou amanhã às 9 horas um processo de cura. Eu, obrigada, amiga. Se eu não tivesse ouvido ele, se eu tivesse com a minha barra de anestesia alta, eu não tinha ouvido ele, porque ele tá aqui embaixo, ele tá pequenininho, é um medo pequeno. Mas se eu tô sempre anestesiada, eu não ouço ele. E aí eu não teria perguntado pra ela, eu não teria usado o medo pra checar. Então ele me trouxe a informação, tem alguma coisa que você tá esquecendo. E me trouxe a energia, checa com ela. Aí eu usei a energia, chequei com ela. Assim que eu chequei com ela, saiu o medo e ele me impediu de descumprir um compromisso com alguém. Ele me impediu de ser irresponsável com outra pessoa. Ele me ajudou a ser responsável com o compromisso que eu fiz. Então, essas são algumas coisas que dá pra fazer com medo. Dá pra fazer muito mais com medo. Muito mais. Mas como a gente já tá aqui caminhando pro final, eu vou passar pro resto que eu quero passar pela tristeza e pela alegria pra gente fechar. Sobre a aprendizagem, que é o insight que tá me vindo. Então, vamos lá. Agora, a forma da alegria. O que vocês acham que essa nova forma da alegria pode trazer pra gente? De poder. Poder. E autoestima, né? Acho que todo mundo tem uma autoestima elevada. É alegre, não tá nem aí pro resto. Não sei. Você tá falando da tristeza ou da alegria? Da alegria. Ah, não, a gente tá na tristeza ainda. Desculpa. Tudo bem. Alegria, Gabi. Tudo bem, eu estava pensando na alegria também, mas tudo Não bem. é alegria? Nossa, Acho que eu tô pensando na Até, alegria. até pensei, pô, a gente vai terminar com a tristeza, que baixo astral. Mas sentimento não é nem bom nem ruim, já estou me corrigindo aqui. ai, desculpa, Adriane, meu Deus do céu. Eu viajei, eu pensei que eu tinha falado. Eu entendi alegria, mas se a Rose também, então eu não tô equivocada. Vamos continuar na alegria. Vamos lá, tristeza. Não, você que Vamos na sabe. tristeza, vamos na Não, tristeza. agora Vamos na Deixa a gente tristeza, terminar né? com alegria. É, Agora eu quero alegria. Agora eu quero alegria para poder quebrar esse negócio aí que a Rose falou que vamos terminar com a tristeza em bad vibes. Poxa. não é nem bom nem ruim, a Gabriela falou pois hoje é. que não é nem bom nem ruim, então pode ser terminado na tristeza. Vamos na alegria. É porque a ordem que eu faço é essa, mas eu mesma me coloquei para quebrar essa regra. A minha Então, própria bora. forma que eu criei. Então, você Bora, falou, alegria então. alegria. Você falou, né, que a alegria tem esse alto astral, esse, tipo, né, ir pra fora, ir pra fora, florescer. Isso. Uhum. Você tinha falado uma coisa Pra mim, interessante no início do encontro, Rose, que você usa você poderia usar a alegria com seus alunos para os planos, os sonhos, né? O que eles, quando você faz a lista de ver o que eles perdem, e também tem essa parte de tipo, qual que é o seu sonho? O que te motiva no sonho, no futuro? O que você pensa sobre isso? Tanto sonhos materiais, então peço que eles pensem o que eles podem conquistar ao dominar esse idioma, e também de propósito, o que eles poderiam fazer de bem para a humanidade mesmo, e aí eles vão tocar esse sentimento, porque para alguns o sonho material é mais forte, para outros um propósito imaterial é mais forte,
Então, eu quero tocar em sentimentos que são próximos a esse que você está falando, que é a alegria, como um drive de motivação ali para que eles aprendam. E às vezes é o propósito, eu vou levar minhas sobrinhas para Disney um dia, e é isso que move ele. É um pouco material, mas pode não ser também, pode ser muito Uhum. propósito. Ajudar as pessoas a falar o idioma numa ONG, coisas assim. Uhum. Você sente a alegria de estar proporcionando isso para as pessoas, né? Uhum. Então, a alegria como esse sentimento propulsor e também motivador mas é uma motivação diferente da raiva, é uma motivação mais sutil assim, né? É uma motivação mais do coração, mais das células, né? Tem até uma coisa interessante sobre os sentimentos que é cada sentimento ele tá em uma parte do corpo. E a parte que a alegria ela habita é nas células. É porque as células são pulsantes, elas são vibrantes. Então a alegria tem essa qualidade de vibração, de pulsação. Empolgar, né? De empolgar, Exato. Então a de raiva. alimentar, parece que ela coisa vai crescendo, assim. Sim, exato. Como se fosse um néctar, né? Então Uhum. a raiva, por exemplo, ela tá nos ossos. Ela tá na construção. O medo, ele tá no sistema nervoso. A tristeza tá nos músculos, na água. E a raiva, a alegria tá nas células. Então, quando você traz isso, Rose, me vem muito essa imagem dessa parte pulsante do ser. Então, essa alegria traz esse lugar, né? Também traz esse lugar de celebração. Tipo, nossa, de uau, eu consegui fazer isso. Uau, isso deu certo. Uau, eu vou levar elas para Disney. Uau. Então, essa celebração, né? E tem uma alegria que eu tento estimular, não só da conquista, mas a alegria do fazer, que é estudar o idioma com séries, com música, com jogos, com aquilo que te estimula hoje. Então, não é sobre o que eu vou ganhar lá na frente, só, né, que é o que a gente está falando aqui, né, celebrar o resultado. Mas a alegria do dia a dia, porque eu acho que isso também estimula a pessoa a estudar, né, do jeito que ela gosta. A alegria também, então, traz essa parte da degustação, né? De degustar o processo, de aprender, de degustar a jornada, de degustar o caminho. Então, Sim. imagina você tá comendo uma comida boa, você tá ali degustando e a alegria tá permitindo essa degustação, essa apreciação. Então, o Alex traz muito essa coisa, né, da apreciação. A alegria permite a apreciação. Através da energia da Sim. alegria, a gente consegue apreciar o outro, a gente consegue escanear as qualidades, os talentos das outras pessoas ao nosso redor. A alegria também, ela traz essa energia de criar time, de criar equipes, de construir projetos, de construir coisas, Do experimento mesmo, né? de Ela te dá vontade de experimentar. experimentar. Exato, exato. A alegria, ela permite a gente a experimentar. E aí, é, outra coisa interessante também, não vou entrar muito nisso porque é uma coisa que seria para a gente aprofundar mais. Mas além dos órgãos, os sentimentos também têm uma conexão com os arquétipos. E aí, então, por exemplo, a raiva está conectada com o guerreiro, com o arquétipo do guerreiro. O medo está conectado com o arquétipo do mago, do feiticeiro, da bruxa, da maga. A tristeza está conectada com o comunicador, com o arquétipo do comunicador, do tecedor, do tecelão de vilas. E a alegria está conectada com o arquétipo do Space Holder. Antes era de rei e rainha, mas como a gente não tem nenhum exemplo louvável de rei e rainha nesse patriarcado, a gente fala que é Space Holder, que é esse amparador de espaço, facilitador. E aí cada um de nós tem uma conexão maior com cada um desses sentimentos que está relacionado com o nosso propósito e está relacionado com a nossa linhagem arquetípica. Então, por exemplo, a minha linhagem arquetípica, o meu propósito, está muito relacionado com a alegria, que é o criar espaços, que é o amparar espaço. E não significa que eu não sinta raiva, medo e tristeza. É só uma Uhum. predominância. Então, não sei por que eu senti de trazer isso,
Mas, enfim, o arquétipo da tristeza, da alegria, é esse amparador, né? E Entendi. Você pode falar mais disso aí, mais desses arquétipos aí. Eu acho que o meu arquétipo está ligado à raiva, guerreira. Eu tenho Eu uma também, natureza mais. eu consigo sentir isso. sempre. Eu consigo Eu sentir também. em vocês. Em você, Sempre Rose, foi a guerreira. eu consigo sentir alegria. Você É? falou raiva? Eu? Então, Não, mas pera. Eu fiquei perdida. A Adriane falou que o dela é a raiva, que ela sente mais que a Raiva, raiva, guerreira. Aí você guerreira. falou você também, Rose. Você também é a raiva? Que eu sinto mais alegria em você. eu nasci guerreira, eu nasci com raiva, eu nasci conquistando, eu nasci fazendo coisas, mas aí eu fui me curando de algumas dessas questões, e aí eu preciso entender, e é tão boa essa conversa para ver o que que é cura de fato e o que que é engoliu. E hoje eu já não me vejo assim, com essa raiva toda. Eu acho que hoje eu já eu tentei mudar. Mas enfim, essa conversa é mais profunda. Hum. Tá confusa, mas ok, deixa assim por enquanto. A gente Mas pode quando a Adri conversar. falou guerreira, eu falei, eu também, eu sou guerreira, eu sou a que luta, eu nasci lutando. Nasci na periferia de Sapopemba e nasci lutando, assim, pela vida, pelas coisas. Aham. A gente pode Mas não conversar sei. mais, a gente pode conversar mais sobre isso. Porque o arquétipo não tem nada a ver com sentir muito ou não. Ou, tipo, ter usado muito esse sentimento ou não. É outra coisa. Mas Tá bom. a gente pode conversar mais sobre isso depois. A gente pode até organizar um encontro sobre isso. Eu amo falar sobre arquétipos e sentimentos. Mas Que eu legal. consigo sentir na Adriane muito forte a guerreira. E em você eu consigo sentir muito o arquétipo do Space Holder, da alegria. Não sei por quê. Mas enfim, a Bom, gente pode mergulhar nisso depois. É, então vamos pra tristeza. O bora. arquétipo da tristeza. Nada de good vibes. Não, good vibes não, é bad vibes. É neutro, É, Adriane. nem uma coisa nem outra. É útil, é o que você vai fazer com ela. Exato. Estamos aprendendo, hein? Sim, sim. Ai. Pra gente navegar em o que essa forma da tristeza pode trazer pra gente, eu pedi pra gente se conectar um pouco com essa qualidade da tristeza. E, e se conectar com ela desse lugar puro, assim, do que a tristeza tem para trazer pra gente. E quando eu me conecto com ela, imediatamente me vem comunicação. Sempre que eu não consigo usar conscientemente a minha tristeza junto com os outros sentimentos, a minha comunicação, eu não consigo me conectar com as pessoas. Então, começa a escanear e a observar as pessoas que você mais consegue se conectar. O quanto por cento de tristeza elas usam na comunicação delas. Não significa falar sobre coisas tristes, mas é usar a energia da tristeza na fala, o tom da voz. Então, para mim, a forma da tristeza, essa nova forma, traz muita comunicação, a energia da empatia, da conexão, de conectar com o outro. Diminui a velocidade, e por diminuir a velocidade, permite experienciar o amor. Porque uma das perguntas que eu fiz quando eu entrei em contato com essa forma de ver os sentimentos e de viver, porque não é só entender, mas é uma forma de viver os sentimentos. Eu perguntei, mas e o amor? O amor não é um sentimento? Por que o amor não está entre essas cores? E aí a treinadora falou assim: eu tenho alguns experimentos para você sobre isso. Ela me passou alguns experimentos e eu fiquei um tempo experimentando, um tempo experimentando. E o que eu descobri, e depois eu compartilhei com ela, e ela falou: que bom que você descobriu isso, eu sinto muita alegria por causa disso. É que o amor, ele é uma experiência. O amor, você experiencia o amor. Você experiencia a qualidade do que é o amor, porque o amor, ele tá em tudo.
em tudo. Em cada partícula, se você olhar da Terra, de Gaia, do universo, o amor está contido, porque o amor é a matéria-prima. Então não tem como você sentir ele, porque ele está em tudo. Tem como você experienciar ele. E a tristeza, os 4 sentimentos, eles são portais para experienciar o amor. Mas principalmente a tristeza, pela qualidade de conexão, de introspecção, de empatia, de reflexão, diminui a frequência. E de fato, a frequência da tristeza e do medo são menores. Então, quando os esotéricos espiritualistas falam que tristeza e medo é baixa vibração, eles não estão mentindo. É baixa vibração mesmo. E que bom! Porque imagina se você sente medo na frequência da alegria. Você ia bater o carro? Você ia bater o carro? Imagina você dirigir o carro com alegria. Você precisa da frequência do medo, para a frequência baixa do medo, para estar presente, atento, dirigindo. Imagina se a frequência da tristeza fosse alta. Fudeu. Ia chegar uma pessoa querendo conversar com você e se abrir, ser vulnerável, e você ia cortar ela, você não ia criar espaço de escuta. Você não iria criar espaço de conexão. Então, a tristeza tem essa qualidade de diminuir a velocidade para se conectar, para comunicar, para escrever, para o que eu fiz de errado, para se arrepender. Não sei se você já teve essa experiência com criança. Eu tive mês passado com os meus primos. Eles estavam brigando e aí a minha mãe pediu para a minha priminha menor pedir desculpa pro meu primo, porque ela tinha feito uma coisa errada, né? Tipo, ela tinha machucado ele, tinha batido nele, tinha dado um tapão nele. E aí ela falou: pede desculpa pra ele, o que você fez foi errado. Aí ela ouviu minha mãe e falou: desculpa, eu não queria ter feito isso. Ela fez desse jeito. Aí o meu primo, que também é uma criança, e crianças são muito inteligentes, falou assim: ela tá mentindo, ela não tá pedindo desculpa de verdade. Claro, porque ela não sentiu a tristeza do que ela fez. Então, a gente consegue sentir quando alguém tá se desculpando por se desculpar e quando alguém tá se desculpando verdadeiramente, quando alguém sentiu a dor daquilo. Então, a tristeza, ela também é importante pro luto, para deixar aí, para ver, nossa, eu fiz isso realmente. É quando a gente se permite deixar o nosso coração se quebrar, quando a gente permite sentir a tristeza, que a gente realmente muda. A tristeza, ela é um catalisador da mudança. E aí, a gente já vai dar 9 horas agora. E a gente foi para lugares que eu nem estava planejando. Mas eu quero fechar com o seguinte. A gente começou com a questão da forma. Acho que pra gente mudar a forma, a gente precisa... Pra gente mudar a forma, a gente precisa mudar a forma. E aí a gente falou sobre como que a forma que a gente nasceu, sobre os sentimentos, fode com a vida. E tá fudendo com o planeta. E causa coisas que a gente nem tem consciência no dia a dia. E a gente começou a construir uma nova forma. E aí, para fechar esse encontro, o que eu quero trazer é que pra gente passar de uma forma para outra, de um quadrado para uma estrela, de um quadrado para a forma que for, tem um processo nesse lugar, nesse limbo, de um para o outro, que é o estado líquido. A gente precisa passar para o estado líquido para poder mudar a forma. Porque essa forma tá lá há muito tempo. Há 20, 30, 40, 50 anos. E não tem como ela mudar de um dia para noite, não tem como você simplesmente pegar, se você pegar um cookie quadrado e tentar transformar ele em estrela, ele vai quebrar.
E para a gente passar pelo estado líquido de uma forma para outra, a gente precisa sentir. E é por isso que na nossa cultura não é permitido sentir. Porque se a gente não sente, a gente não passa por estado líquido. Se a gente não passa por estado líquido, a gente não muda a forma que a gente pensa, a gente não muda as nossas formas. E por consequência, a gente continua fazendo as mesmas merdas de sempre. E o planeta continua como ele tá. E todos os sistemas continuam como eles estão. Então, pra gente mudar a forma, a gente precisa sentir. A gente precisa passar por estados líquidos. E o que fucking isso tem a ver com a aprendizagem? Tudo. Porque pra gente aprender alguma coisa, qualquer tipo de processo de aprendizagem, é sobre pegar uma forma e mudar ela. É mudar a forma. Porque aprendizado muda formas. Muda a forma de ser. Muda a forma de se comunicar. Muda a forma de existir. Então, aprender é sobre mudar formas. E como, então, aprender não tem a ver com sentimentos? Se para mudar a forma a gente precisa sentir. Se para mudar a forma a gente precisa passar por estados líquidos. Então, eu realmente, no final dessa conversa, já fechando, eu não entendo por que nas escolas hoje não tem nada falando sobre sentimentos. Eu não entendo por que as nossas crianças não estão aprendendo sobre a raiva delas, sobre o medo delas, sobre a tristeza delas e sobre a alegria delas. Porque não existe processo de educação e de aprendizagem sem esses sentimentos. E aí, a gente, como aprendizes autodirigidos, como educadores, a gente tem que se empoderar disso, do sentir, para ser mais humano. E usar isso, usar os nossos sentimentos como ferramentas, como uma bússola. Então, a gente tendo essa base, a gente poderia ir para vários lugares. A gente poderia falar sobre o arquiteto de aprendizagem, que é o contexto que você tá, Rose, dentro do MOL, em que como seria usar os 4 sentimentos para desenvolver artefatos, para desenvolver ferramentas, para arquitetar ambientes de aprendizagem. Então, por exemplo, no seu contexto do inglês, das línguas, né? Como seria usar isso no processo de aprendizagem com seus alunos? Eu não sei o que você faz, Adriane, mas como seria usar, por exemplo, os sentimentos sobre o seu processo com a leitura? Eu sou contadora. Você é contadora. Como seria você usar os seus sentimentos para encontrar no seu dia cheio de números e de contratos e de coisas a fazer uma forma mais humana de se relacionar com as pessoas? Então, se tem uma coisa que eu quero deixar e nutrir vocês mulheres que estão aqui hoje, é se empoderar dessa força que nasceu com vocês, que nasceu com cada um de nós, para nos tornarmos mais humanas, para não nos anestesiar, para a gente realmente se conectar com essa força que existe e fazer diferente. E criar espaços em que a gente possa experienciar o amor, em que a gente possa criar conexão real. Porque é a partir disso que a gente cria transformação. E a gente educa. E a gente aprende. Então, passando 5 minutos do nosso compromisso aqui do horário, eu encerro com esse fechamento. E compartilho que eu sinto muita alegria pelo que a gente construiu aqui hoje. Nada do que aconteceu eu planejei. Eu tinha planejado, na verdade, outras coisas. E aí, na hora, veio outras inspirações, vieram outras coisas. A minha linhagem arquetípica trouxe coisa totalmente diferente do que a minha caixa e a minha cabeça tinha planejado. E
Agradeço por vocês terem se jogado, permitido expressar seus sentimentos, estarem presentes. E compartilho duas possibilidades. Na verdade, tem outras possibilidades, mas vou deixar duas possibilidades aqui, se vocês sentirem de aprofundar nisso. A primeira é uma jornada que vai começar a segunda turma, agora daqui 2 semanas, que chama Em Alto Mar, Navegando nos Sentimentos. A primeira turma que eu comecei, ela tá terminando essa semana, a gente tá passando na Ilha da Alegria. E é uma jornada de 5 semanas em que em cada semana a gente para em uma ilha e mergulha e navega e experimenta. É muito mais experiencial do que mental, cada um dos sentimentos. E aí, se vocês tiverem interesse, me mandem mensagem, que eu posso compartilhar mais sobre essa jornada em específico. E tem uma segunda jornada que eu tô começando a desenhar mais especificamente para o MOL. Eu tô trocando com o Alex sobre isso, que é mais voltada para os arquitetos autodirigidos, né? Para os arquitetos de aprendizagem, que é como usar essas ferramentas para construir espaços, para facilitar processos. Então, eu sinto que hoje, no mundo que a gente está, é essencial a habilidade de facilitação de espaços. É essencial a habilidade de space holder. Então, quais ferramentas de dentro do universo do Possibility podem ser trazidas para esse espaço? E essa jornada está em construção, ainda não tem uma data para começar. Eu estou desenhando algumas coisas em contato com a Alex, com a Ana Marques e com o Luiz para desenhar isso. Mas em breve eu vou estar divulgando. E aí tem essas duas possibilidades para, se vocês sentirem interesse de aprofundar mais nisso, porque foi 1 hora e meia em que eu tentei trazer uma base e que já sirva para vocês usarem na vida de vocês. Mas tem muito mais, muito mais. E tudo isso que eu trouxe aqui hoje e o trabalho que eu venho desenvolvendo, ele é dentro de uma pesquisa pessoal, ou seja, eu passo pelos processos de cura, eu tô vivendo experiencialmente tudo isso. E também tem a parte do Possibility Management, que é um contexto que vem nos últimos 35 anos estudando e produzindo vários conteúdos, pesquisas sobre isso, né? Sobre o que é ser humano, sobre a nova cultura, sobre os sentimentos. E então, muita coisa do que eu trouxe aqui também é da minha pesquisa pessoal, mas também vem dessa fonte que é o Possibility Management, que traduzindo é gerenciamento de possibilidades, né, para o português. Falei. É isso, mulheres. Fecho assim. E se vocês quiserem trazer alguma coisa também, deixo o espaço aberto. Você me fez chorar naquela tua última fala e eu saio daqui muito, muito grata, porque o que você diz sobre educação, sobre conectar os sentimentos, as arquiteturas, ao ser humano, para ajudar a transformar esse mundo, é tudo que eu quero como empreendedora, como empresária da educação. Só faz sentido se for assim. Eu ainda estou chorando. Só faz sentido se for assim. Deixa eu ver. E eu quero muito que você esteja comigo nessa mudança. Muito obrigada. Muito obrigada. Adriane, eu adorei te conhecer. Ah, eu também, Rose. Agradeço vocês, assim, da gente ter tido esse encontro, né, de até expor, né, sentimentos da gente, de fato. Gabriela, muito obrigada, você é sempre extremamente clara em todas as colocações que você faz, né, e, assim, consegue, de fato, passar a mensagem que você quer, é sempre compreensível tudo que você fala. Então, assim, te agradeço muito por ter mandado esse convite, eu agradeço muito de ter participado disso, Rose também, de ter partilhado essas horas aqui com vocês. É sempre, não importa a idade que a gente tenha, né, o cargo que a gente ocupa, mas a gente está sempre aprendendo e aprendendo coisas que vão fazer da vida da gente diferente de fato, né? Porque aprendendo a lidar com os próprios sentimentos, que é uma busca que a gente nunca pode deixar de lado, porque é o que faz a gente ter uma vida melhor, ter um convívio melhor, né? E é isso, né? Muito obrigada mesmo a vocês duas. Yay!
Que bom. Muita alegria. Ok? Um grande abraço para vocês. Nos vemos em breve por aí na vida. Sim, sim. No caso, eu te Obrigada. vejo você Até, Ju. amanhã, 9h30, né, Rose? Amanhã temos um café virtual. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, até a Adriana. próxima.